todos nós abrimos ainda as nossas Bíblias. Vamos lá. Graças a Deus que Deus está falando conosco. Como o Senhor Deus falou, usando o nosso querido irmão Paulo. Que coisa linda, né, meu irmão? Amém. Vamos lá. Amados, eu gostaria de ler Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo de número 2. É um texto muito conhecido da palavra de Deus. Glória a Deus. Que está registrado no versículo de número 25. Lucas, capítulo 2, versículo de número 25. Vamos ver para a glória de Deus. Se porventura você perceber que eu tropecei uma letra aqui, você perdoa porque eu tenho morte, tá bom? Vamos lá, graças a Deus. Lucas capítulo 2, versículo 25, a palavra de Deus diz assim: havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão, e este era um homem justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito Santo ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, ó Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Oh, glória. Agora o versículo de número 36 diz assim: e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta já era avançada em idade e tinha sido com marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e também de dia. Sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Amém? Amém. Meus irmãos, todo ser humano tem a sua fonte de aprendizagem. Todo ser humano tem a sua. O nosso aprendizado ele emana de 3 fases. Número 1, nós aprendemos por pesquisa. Número 2, nós aprendemos por audição. E número 3, nós aprendemos por revelação. Então, ou nós aprendemos ouvindo, ou aprendemos pesquisando, ou aprendemos nós com Deus através de uma revelação direta que Ele nos dá. As coisas que são nos reveladas na Bíblia, ela é chamada de mistério. Tá bom, amados? E a palavra mistério tem 3 características. Em primeiro lugar, mistério só Deus conhece. Em segundo lugar, mistério Deus só revela no tempo certo. Em terceiro lugar, mistério Deus só revela para quem Ele quer. O apóstolo Paulo disse que nós, na Igreja de Cristo na Terra, nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, quem é o dispenseiro? É aquele que tem acesso à dispensa. Paulo diz que a Igreja de Cristo na Terra, nós somos dispenseiros. Se nós somos os dispenseiros, nós somos um povo que conhecemos a dispensa de Deus. Então, o apóstolo Paulo foi o responsável por evangelizar esse autor principal desse livro, que é o evangelista Lucas. O evangelista Lucas, ele nunca andou com Jesus. Não, pastor, não.
sofreu apedrejamento no seu ministério. Isso fez com que uma das vistas de Paulo fosse prejudicada. E também o seu corpo físico, ele andava de uma forma um pouco debilitada, por causa do apedrejamento que ele sofreu. Por conta disso, o apóstolo Paulo contratou o evangelista Lucas para que Lucas pudesse auxiliá-lo nas suas viagens missionárias. Porque em Colossenses, no capítulo 4 e no versículo 14, Lucas ele é chamado de médico amado. Então, por ser um médico, Lucas ele foi contratado para cuidar do apóstolo Paulo. Em uma das viagens missionárias, Paulo evangelizou Lucas e Lucas se converteu. Com o passar do tempo, Lucas foi separado para o ministério e consagrado como evangelista na igreja. Aí Lucas ele escreve 2 livros, que é esse que nós chamamos de Evangelho, segundo escreveu Lucas, e também o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos foi escrito também pelo evangelista Lucas. E para quem é que ele escreve? Ele escreve para um moço chamado Teófilo. Esse rapaz era um novo convertido que estava cuidando de uma das igrejas nessa época. Então Lucas, como ele tinha um cuidado especial com as igrejas, ele escreve a sua carta endereçada a este moço chamado Teófilo, para que Teófilo pudesse edificar a igreja. E Lucas ele conta a história de um moço aqui chamado Simeão. Lucas ele faz questão de dizer quem era Simeão. A primeira coisa que ele nos ensina é que Simeão era um homem que tinha qualidades. E essas qualidades caracterizavam sua conduta como representante de Deus. Lucas diz que Simeão, em primeiro lugar, é um homem justo. O justo é diferente do justificado. Deus é justo e é justificador. Mas Lucas, ele nos ensina que Simeão era um homem justo, porque conhecia e praticava a justiça. Em segundo lugar, ele disse que Simeão era um homem temente a Deus. Mas nessa história narrada pelo evangelista Lucas, falando a respeito da vida desse homem cujo nome é Simeão, Lucas ele se preocupa em mostrar por 3 vezes um detalhe na história de Simeão. Por 3 vezes, nesse texto, aparece a pessoa do Espírito Santo. Só nesse texto que nós lemos. No texto que lemos, por 3 vezes, aparece a pessoa legal do Espírito Santo na vida de Simeão. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimento. Por isso que todas as vezes quando nós lemos na Bíblia, essa frase ou esta palavra ou o nome Espírito Santo aparece com E maiúsculo, é nome de pessoa. Então o Espírito Santo ele aparece aqui auxiliando o sacerdote Simeão. Simeão era um sacerdote substituto. Então ele aparece como auxiliador de Simeão. Mas o que eu acho lindo é que o Espírito Santo usou para Simeão uma profetisa chamada Ana. Por que profetisa? Varão, homem, é profeta. Mulher, profetiza. Então, segundo a Bíblia, Deus usou essa mulher chamada Ana, profetisa, para o sacerdote substituto chamado Simeão. E pelo Espírito, esta profetisa chamada Ana profetizou para Simeão. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, e foi-lhe revelado pelo Espírito que Simeão não morreria antes de ver a promessa, que era o Cristo do Senhor. Só para a gente tentar entender essa promessa de Deus. Só para nós entender. Quem era Ana? A filha de Samuel da tribo de Até, profetiza. Segundo a Bíblia diz para nós
que Ana, ela viveu com o marido 7 anos, diz a Bíblia Sagrada, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos. O que a Bíblia faz questão de dizer? Que ela viveu com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Dentro da cultura do povo judeu, uma moça judia casava com seus 15 anos de idade. Com essa mulher chamada Ana, casou com 15 anos. Viveu com o marido 7 anos. 15 mais 7, irmãos, dá 22. E era viúva de quase 84 anos. Somamos. 22 com 84, 106. Essa mulher tinha 106 anos de idade, a Ana. E a Bíblia diz que mesmo ela sendo uma mulher dessa idade, ela não se afastava do templo, servindo a Deus, olha que coisa linda, com jejuns e orações, de noite e também de dia. Ela ia no templo, era uma coisa frequente, ela ia durante a noite e ia durante o dia também. Ela fazia isso todos os dias, Ana, com 106 anos de idade. Ela está com 106. Segundo o historiador, o Simeão aqui da nossa história é 6 anos mais velho que Ana. Ana está com 106. O historiador diz que Simeão está com 112, gente. E aí foi revelado pelo Espírito que ele não ia morrer antes de ver a promessa, que era o Cristo do Senhor. Meus irmãos, o homem já estava avançado em idade. E agora? Se você observa que tem promessa que Deus às vezes faz, né? Parece que não vai se cumprir. Porque o homem está com 106 anos de idade. E a promessa está dizendo assim, ó, isso é de Deus para ele. Enquanto você não vê o menino Jesus, que é o Cristo do Senhor, o Messias prometido, enquanto você não vê com os seus olhos, você não vai morrer, Simeão. Quem fez a promessa foi Deus, sim ou não, irmão? Diga comigo assim, quando Deus promete, Deus cumpre. É isso que eu acho lindo. Porque Deus não é o homem para que minta. Aleluia. Glória. E nem o filho do homem para falhar. Glória a Deus. Irmãos, foi Deus que disse que o homem não ia morrer. Se Deus falou, a voz podia passar do lado dele. No nosso linguajar. Podia paquerar ele. Aleluia. Um linguajar mais atualizado. Podia até fazer psiu para ele. Para Simeão. Mas Simeão estava proibido de andar de mão dada com a morte. Aleluia. Podia passar perto, a morte podia passar perto, mas não podia dar as mãos a Simeão. Olha que coisa. Por quê? Porque estava proibido. Quem falou foi Jesus. Tem algumas histórias que a gente vê, o ser humano tentando iludir ou enganar a morte, alguns conseguiram, outros não. Aleluia. O Simeão ele não precisava enganar a morte. A morte mesmo estava proibida de chegar perto dele. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Por quê? Enquanto a promessa de Deus não se cumprir, Simeão não iria morrer. Glória a Deus. Diga comigo assim, irmão. Diga comigo. Eu não morrerei. Eu não morrerei. Enquanto as promessas de Deus Enquanto as promessas de Deus não se cumprir na minha não se vida. cumprir na minha vida. Aleluia. Amém, Jesus. Oh, glória. Promessa de Deus é coisa linda. Amém. Mas, pastor, peraí, o homem tenta enganar a morte há alguns tempos. Já disse aquela história daquele cidadão que a morte marcou encontro com ele. Aleluia. A morte marcou encontro com ele e disse, olha, amanhã, tal hora, tal lugar, estou pronto para te entregar. E ele ficou desesperado, foi para casa, não conseguiu dormir, porque aquela coisa na cabeça, a morte veio entregar amanhã, e diz a história que ele era bem cabeludo, cabelo grandão. E ele disse assim, o que é que eu vou fazer? Amanhã ela me pega, o que é que eu faço? Ele teve uma ideia. Foi o cabeleireiro, chegou lá, mandou rapar a cabeça dele. Aí o cabeleireiro passou a máquina tudinho na cabeça dele e deixou peladinha a cabeça, sabe? Careca de tudo. Aleluia.
E ele, careca, disse, agora eu quero ver a morte me pegar. Agora eu quero ver. Aí no outro dia ele foi lá para um lugar marcado, né? Foi lá para um lugar marcado, para poder se encontrar com a morte. Ele pensando que podia enganar a morte. Foi lá. Aí quando ele chegou lá, ele, olha, daqui a pouquinho a morte chega. Passou os minutos, a morte chegou. E aí a morte ficou procurando ele. E a morte dizia, mas cadê aquele cabeludo? O cabeludo que não vem. Cadê o cabeludo? Cadê? E ele não via que tinha o cabelo grandão e agora estava careca. E ele dando risada, né? Da morte, né? Como quem diz, enganei ela. Aí a morte chegou e disse, bem, como ela já se cumpriu, e eu prometi pegar aquele cabeludo, ele não veio. Já que ele não veio, eu vou ficar careca aqui mesmo. Eita, glória! Aleluia! Então, o homem tenta enganar a morte, mas algumas vezes a morte de si é mais esperta do que o homem. Aleluia! Esse Simeão aqui não, era diferente. Com 112 anos de idade. Então, aí a Bíblia diz assim que o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre ele. Diz a Bíblia que, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Movido. Tenta pegar essa frase. Movido pelo Espírito. Por que é que ele foi movido? Deus não gosta de nada parado. E pastor, não. E o Espírito Santo, como agente principal da história e da vida de Simeão, disse, Simeão, você não pode ficar parado, não. Nem você e nem nada na tua vida pode ficar parado. Por isso que a Bíblia diz que ele é movido pelo Espírito. Observe que este Espírito Santo é o mesmo lá do Gênesis. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus dos céus e a terra era sem forma e vazia, mas olha o agente. E o Espírito Santo do Senhor se movia. Quando ele pairava, está dizendo que ele se movia sobre a face das águas. Quer dizer, ele não gosta de nada parado. Então, como Simeão já estava avançado em idade, e as circunstâncias humanas tentando dizer para Simeão que a promessa não ia se cumprir, aí o agente principal chamado Espírito Santo disse, não, senhor, vai se cumprir sim. E aí a Bíblia diz, e Simeão, movido pelo Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo começou a mover as coisas na vida de Simeão. Glória a Deus. Aleluia. Sim, Jesus está aqui, irmão. Aleluia. Irmão, você crê, oh glória, sim, Jesus, que o Espírito Santo de Deus vai mover tudo que estava parado na sua vida nesta noite. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele faz coisas maravilhosas. Amém. Aleluia. Às vezes as circunstâncias humanas podem tentar, aleluia, dizer para nós que não vai acontecer, que não tem jeito. Às vezes a lógica humana diz isso, mas Deus não depende da lógica humana. Verdade. Glória, Jesus é tremendo, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. E foi ali revelado que Simeão entrou no templo. Diz a Bíblia que naquele dia, José e Maria estavam indo para o templo para cumprir o uso da lei do Senhor. Que uso da lei era esse? Toda criança que nascia em Israel, diz a cultura judaica, que a infância dessa criança era marcada por duas etapas. A primeira etapa, que era do 0 aos 6 anos de idade. Do 0 aos 6 anos de idade, a criança era educada pelos pais. Dos 6 aos 12 anos, a criança era passada para um professor particular. Os pais ensinavam a educação familiar. Os professores ensinavam a educação religiosa. Quando a criança completava 12 anos,
A criança tinha que ser levada ao templo, com dois propósitos. Primeiro, de ser apresentada no templo. Segundo, a criança tinha que dar uma saudação cortês. Nessa saudação, o chefe ou príncipe da sinagoga avaliava a educação que a criança havia recebido, tanto dos pais como também dos professores. Então, quem fazia essa avaliação era o príncipe da sinagoga. Mas quem fazia a apresentação da criança era o sacerdote. Nesse dia, quem estava como sacerdote, substituto, era Simeão. Simeão estava no templo. Parece coincidência, parece. Mas Deus não trabalha com coincidência, e sim com a cristocência. Oh, glória, aleluia. Aí diz a Bíblia que ele está lá, de repente lá vem Jesus entrando, Jesus, José, Maria, e José vem trazendo o menino Jesus, aquela coisa linda. Quando Simeão viu aquela coisa linda, maravilhosa, a Bíblia diz que ele viu que a promessa de Deus estava se cumprindo na vida dele. Aí a Bíblia diz assim, ó, então Simeão louvou a Deus. Em outra tradução diz assim, então Simeão adorou ao Senhor. Simeão fez um culto naquele dia. Todos sabem que o culto é composto por uma liturgia. O que é a liturgia? É um conjunto de elementos que compõem o nosso culto. Que elementos são esses? Os elementos do culto são oração, louvor, palavra e oferta. Então o culto, para ser completo, tem que ter os 4 elementos. No culto de Simeão naquele dia foi completo. Tinha os 4 elementos. Ele fez um culto. Só que foi um culto diferenciado. Mas, pastor, o que quer dizer a palavra culto? Ou o que significa essa palavra culto? O significado da palavra culto é prestar homenagem e adoração. Naquele culto, Simeão ele louvou, ele adorou. A palavra adoração tem 2 significados. Primeiro, adorar significa valorizar aquele a quem se adora. Segundo, a palavra adoração quer dizer atrair, trazer a presença daquele que pode fazer aquilo que eu não posso fazer. Então, quando Simeão adora, em primeiro lugar, ele estava valorizando aquele a quem ele estava adorando. Segundo, ele estava atraindo, trazendo a presença daquele que podia fazer aquilo que nenhum homem na terra podia fazer. Aí ele adora. Quando ele adora, ele diz assim, Senhor, agora sim tu pode despedir o teu servo em paz, porque já os meus olhos viram a tua salvação. Ou seja, a promessa de Deus se cumpriu na vida de Simeão. Pela lógica humana, não tinha como se cumprir, mas pela lógica divina, a promessa se cumpriu. Deus é fiel e cumpre com a sua palavra. Glória a Deus. Isso quer nos dizer que todas as promessas que Deus nos fez, todas elas ainda estão de pé. Eu creio, Senhor. Por que é que Simeão alcançou a promessa de Deus? Primeiro, porque ele creu, ele acreditou naquilo que Deus havia falado para ele. O nosso Deus é Deus das coisas e das causas impossíveis. Deus abre porta onde não tem porta, cria caminho onde não tem passagem. Aleluia. O poder é dele, a glória é dele, a honra é dele, a majestade é dele, o controle é dele, o domínio é dele, a igreja é dele, Glória a Deus. É dele. Aleluia, Senhor. O Deus de promessas está no nosso meio nesta noite. Nada e nem ninguém pode impedir a promessa de Deus de cumprir na nossa vida. Oh, glória. Tudo que Deus promete, Deus cumpre. Creio. Eita, glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Algumas promessas que Deus nos faz, irmãos, que às vezes até nós ficamos preocupados, né? Quando a incerteza, quando a dúvida quer tomar conta do nosso coração, e aí nós ficamos preocupados por causa de uma coisa chamada ansiedade. Será que vai se cumprir? Quando que vai se cumprir? E como que vai se cumprir? É quando e como. Será? A ansiedade, muitas das vezes, quer fazer a gente desacreditar daquilo que Deus prometeu.
Ô glória. Por isso, sabe disso, que nós temos que lançar a nossa ansiedade na mão do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ô glória. Agora o que eu preciso entender é uma coisa, é que Deus promete. Deus fala. Ô glória. E Deus fala. Agora, entre Deus falar e Deus cumprir, existe um espaço no meio chamado tempo. Então, o que eu preciso entender e tentar aprender é respeitar o tempo de Deus na minha vida. Amém. Por quê? Porque se eu não entender o tempo de Deus e não respeitar o tempo de Deus, eu vou deixar de desacreditar no tempo de Deus e vou querer as coisas no meu tempo, do meu jeito, na minha hora, da minha forma. Aleluia. Aí Deus, como Ele não quer fazer do meu jeito, nem da minha forma e nem da minha hora, vai fazer eu esperar um pouquinho mais para aprender que quem faz é Ele, quem opera é Ele, Verdade. quem comanda é Ele, quem cria é Ele, Aleluia. quem faz é Ele. Aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia, glória a Deus. Irmãos, que coisa linda aconteceu na vida de Simeão. A promessa de Deus se cumpriu, a família de Simeão foi abençoada. Aqueles que estavam em volta de Simeão e creram com ele foram abençoados também. Amém. Por favor, levante uma das suas mãos ao céu, por gentileza. Levante. Aleluia. Chúrias. Aquilo que o Senhor Deus lhe prometeu, aquilo que o Senhor Deus falou que iria fazer na sua vida, Amém. meu querido irmão, aguarde, porque vai acontecer. Será sublimário, não somente a ti, mas também os teus, Amém. seu lar, sua casa, Sim, sua Jesus. família, Aleluia. serão abençoados por Deus. Amém. Ele está acabando ele. Aqueles também que estão à sua volta, Amém, Senhor. serão beneficiados. Sim, Jesus. Ele da glória. A bênção de Deus vai alcançar aqueles que estão à sua volta. Amém. E eles vão dizer como pode. Aonde tu pôr a planta dos teus pés, Jesus. o local vai ser abençoado. Amém. Aleluia. Deus coloca em andamento. Amém. Seus sonhos, Deus os coloca em movimento nesta noite. Amém, Jesus. Aleluia. Aguarde surpresa da parte de Deus, fecha a mão e toma posse do que Ele te dá aqui nesta noite. Aleluia. Oh, la canta la manaia. Oh glória, oh glória, Oh, oh glória. O Espírito de Deus é tremendo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, meus irmãos, Deus é grande. Às vezes, da forma como Deus opera, como Deus trabalha, às vezes, nem sempre é do jeito que a gente quer. Irmãos, eu estava levando a palavra do Senhor, nosso Deus, aqui em Cotia. O nome do bairro ali é bairro chamado Sabiá. Para quem vai daqui para lá, quando chega no quilômetro 31, faz o retorno por debaixo da ponte e volta, sentido São Paulo. Se entrar na primeira direita e subir, a igreja está logo na esquina. Quem preside lá é o pastor Joanilson. E eu estava pregando a palavra de Deus lá e tinha um senhor sentado numa cadeira de roda. Mas naquele dia eu estava com tanta ousadia, gente, pregando. Você já percebeu que quando a gente está com ousadia, a gente fala coisas sem Deus mandar e Deus cumpre aqui embaixo na terra? Aleluia. É por isso que Jesus disse que a gente tem que tomar cuidado com a nossa palavra, porque na nossa palavra há poder. Aquilo que a gente ligar aqui na terra é ligado no céu. Aleluia. E eu com tanta ousadia pregando, irmão, e aí se você está na cadeira de roda, eu disse, eu vou mandar esse homem levantar. E pregando, e eu disse, eu vou chegar perto dele, vou mandar. E fui andando. Aí quando eu fui caminhando em direção a ele, debaixo daquela ousadia, quando eu pus a mão, eu queria dizer para ele levantar, o Espírito de Deus falou para mim, não faça isso. E eu disse, mas Jesus, se o Senhor está na festa, por que eu não posso fazer? E Jesus disse, porque é como eu quero. Eu disse, mas Jesus, e voltei meio frustrado, a gente por não entender às vezes, a gente fica frustrado, né? E voltei e pensando, por que Jesus não deixou mandar o homem levantar? Pensando, né? E estou lá. Eu disse para os irmãos, vamos levantar e nós vamos orar. E aí pedi para os irmãos levantar, o Espírito de Deus me visitou e falou comigo assim, ó, diga para este homem que daqui a uma semana ele vai estar andando, caminhando e soltando com os dois pés. Eu disse, Jesus
pode ser agora. Você não foi na coisa séria, né? Aleluia. O que não pode ser agora, Jesus? E aí o Espírito de Deus mais uma vez disse, daqui a uma semana, diga para ele que ele vai estar andando e caminhando com os dois pés. Eu disse, o Senhor que é o Deus e é o dono da obra falou, está falado. Né? Ele é o Deus e a gente somos o barro, quem sou eu para discutir com ele? E eu disse, irmãos, diante da igreja, irmão, que a igreja estava lotada naquele dia. Meu pastor Jamilson, numa alegria, Deus falando com o povo. E eu disse, irmãos, vamos ficar de pé. Eu quero dizer uma coisa que o Espírito Santo de Deus falou comigo, desse jeito. O Espírito de Deus falou comigo que daqui uma semana esse senhor que está na cadeira de roda, o senhor moço, daqui uma semana, o senhor vai estar andando, caminhando, saltando com os dois pés. Diz o Espírito de Deus para a tua vida. E aí, acabou o culto, aquela alegria. E aí, pastor Jamilson pôs a mão na cabeça e disse, pastor Babá, eu disse, senhor, você percebeu o que você falou aí? Isso o quê? Você falou que daqui uma semana o homem vai estar andando, caminhando, saltando com dois pés. Eu disse, não dá. Não dá, você grava lá, por isso que eu não tive nada a ver com isso. O direito que eu não falar. Meu Deus, a gravidade do negócio é sério. Ele disse, meu Deus. E ele apreensivo. Eu disse, mas Jesus falou, fique embaixo, pastor Jonas. Mas, pastor Babá, eu que você não sabe de nada, eu conheço esse homem. Ele vai passar a ter uma cirurgia na terça-feira. Terça-feira ele passa pela cirurgia. Rapaz, se esse homem mandar. Aí eu liguei e disse, é por isso que Deus não deixou. Ela deve levantar. Tudo bem. E vim para minha casa. E aí na terça-feira esse homem foi lá no médico para poder fazer a cirurgia. Aí cancelaram a cirurgia dele para quinta-feira. Quinta-feira ele foi lá fazer a cirurgia. Chegou na sala de cirurgia, os médicos falaram a ele que não era necessário ele fazer a cirurgia porque foi constatado que a coluna dele já estava condenada. Ele não ia mais poder andar. E como já estava condenado, ele desistiu da cirurgia porque era bom fazer cirurgia. Disseram, olha, infelizmente, a gente não pode mais fazer nada. Deu um recado para a família e o homem veio para casa. Da noite de quinta para sexta, chegou, conversou com a família, e toda a família é triste, né? E aí os irmãos disseram assim, mas onde é que está a profecia? Deus não falou que ele ia andar? Então foi Deus que falou. E aí o pastor Jamilson me ligou e disse, pastor, rapaz, meu Deus do céu. Eu disse, pastor. Ele disse, rapaz, a igreja é tão reconhecida, o povo está discreto aqui que Deus falou. Porque o homem foi fazer a cirurgia, o negócio foi marcado para quinta-feira e hoje ele foi lá e os médicos disseram que ele não vai mais andar. Chegou em casa, está toda a família revoltada, ninguém quer mais ir para a igreja porque disse que Deus falou e o homem não andou. Eu disse, rapaz, eu não tive nada a ver com isso. Mas Deus não falou? Eu disse, falou. E onde é que está Deus? Eu disse, no mesmo lugar. Está no mesmo lugar. Mas como é que não aconteceu? Eu disse, pastor, Deus disse que foi daqui a uma semana. O senhor lembra? Falta quantos dias para completar uma semana? Ele disse, um dia. Eu disse, você acha que Deus não tem poder de operar um dia? Aleluia. Ele é verdade, falta um dia. Disse, então fique em paz. Aí de sexta passada, esse homem deitou para dormir na casa dele. Gente, veja como Deus operou na vida desse homem. De sexta passada, ele deitou para dormir e ele estava na cama dele. Isso disse ele e a esposa confirmou. Diz que entrou uma mosca no quarto dele. Uma mosca, um mosquito, sabe? E vocês sabem que quando a gente quer dormir, sejamos sinceros, qualquer barulho nos incomoda, sim ou não? Principalmente quando é uma mosca. É verdade. Aquilo incomoda, gente. Incomoda. E o homem está lá tentando dormir e disse que entrou uma mosca no quarto dele. E ela estava que barulhão, sabe? E ele ficou olhando, sabe? Acendeu a luz e ficou esperando a mosca passar para poder matar a mosca. Aí ele viu, quando ele acendeu a luz, ele viu aquela bichona passando. Ele disse, e ele acompanhando aqui a mosca, tá?
E dava tanto tapa no ar, tentando matar e nada. Nada. Aí ele pegou com muito esforço, ele foi se levantando e sentou na cama. Sentou. Pôs os pés assim no chão e ficou sentado na cama. Sentado. E a música andando. E ele, com a luz do quarto acesa, disse: eu pego ela. Eu pego. Eu pego. E ela, andando, e disse: eu pego. Daí a pouco a mosca passou na frente dele, ele pegou o travesseiro e mandou o travesseiro para acertar na mosca. Só que nisso que ele pegou a travesseirada, ele errou. Aí depois ele estava tão irado, tão nervoso, tinha até tempo que a mosca estava incomodando. Ele tão nervoso do jeito que estava, ele levantou e deu outra travesseirada e errou. Aí andou e deu outra travesseirada. Aí quando ele viu que ele estava andando, glória a Deus, deu um grito, aí a esposa pulou da cama, os filhos entrou tudo dentro do quarto, quando foi ver, ele estava andando, aí o filho começou a chorar, a esposa chorando, aleluia. Aí um dos filhos olhou e disse assim: olha, bem que Deus falou que ia fazer. Glória a Deus. Às vezes a gente quer as coisas de um jeito, irmãos, e Deus faz de outro. Às vezes nós esperamos as coisas de uma forma e Deus faz de outra forma. Deus tem uma maneira de operar na nossa vida. Oh, glória! Eu vou pedir aos meus irmãos para nós ficarmos de pé um pouquinho. Oh, glória! O Espírito de Deus está entre nós aqui nesta noite, irmãos. Aleluia! Tudo que Deus te prometeu ainda está de pé. Oh, glória! E ninguém pode tirar aquilo que Deus falou que ia fazer. Deus vai fazer acontecer. Eu creio, Senhor. Aleluia. Somente creia naquilo que Deus pode fazer ao teu Amém. respeito. Somente acredite naquilo que Deus pode realizar ao teu favor. O que Deus fez na vida de Simeão foi algo grande. E eu te digo da direção do Espírito de Deus. O que Deus tem para fazer na tua vida é algo grande. Vai marcar. E alguém vai olhar e vai ficar admirado, perplexo, maravilhado, e vai dizer: o que é isso? Aí você vai dizer: é a mão de Deus que faz isso ao meu favor. Oh, glória. Aleluia. Em Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Levanta o camarada passeando, oh, glória a Deus. Oh, meus irmãos, nós vamos orar a esse Deus. Sim, Jesus. Eu quero fazer uma coisa um pouquinho diferenciada, mas você fica tranquilo que o Espírito Santo de Deus está no controle de tudo. Amém. Oh, glória. Por favor, por gentileza, você pode só um pouco, só segurar um pouquinho na mão do querido irmão e da querida irmã que está do seu lado. Eu vou te explicar. Aleluia. É profético o que eu vou dizer. Ele vai cumprir passear. Agora não fica a mão do querido irmão e nem da querida irmã segurando nas tuas mãos. O que eu quero lhe dizer, na direção de Deus, é: sinta as mãos de Jesus pegando nas tuas mãos. Amém. Aleluia. Nem tudo está perdido. Sim, Jesus. Vai haver manifestação de Deus no Deus.